O que eu estou dizendo é que o proprietário de uma área rural, ele tem uma perspectiva de atuação social. O que se espera dos proprietários hoje no Brasil é que façam com a sua propriedade um serviço em favor da sociedade. É o que a gente chama de função social da propriedade. A propriedade não é mais só do proprietário. Ele deve à sociedade esclarecimentos. Ele deve um comportamento socialmente adequado. E, portanto, a gente usa o imposto territorial rural para impor uma punição ao contribuinte, não através propriamente do imposto, mas da aplicação progressiva das alíquotas. O que eu estou dizendo é o seguinte: qualquer proprietário de terra paga ITR. O bom, o mal, o mais ou menos. Só que o mau proprietário de terra, aquele que descumpre a função social da propriedade, além de pagar o imposto territorial rural, ele vai pagá-lo com uma pena. Qual é a pena? A alíquota dele vai ano a ano aumentando, até que ele cumpra aquilo que se deseja que ele cumpra, ou seja, até que ele dê à sua propriedade uma função social adequada. Na medida em que se verifica que ele cumpriu, o ITR volta a ser alíquota normal. É por isso que essa progressividade extrafiscal é chamada de progressividade pena ou progressividade sanção, porque a gente está aplicando a progressividade de modo sancionatório, identificando os proprietários rurais que descumpram a função social da propriedade, que não usem a propriedade para o fim que ela serve, e então a gente impõe contra eles uma pena na forma de uma alíquota que vai aumentando ano a ano. E o pior, esta regra que está lá no 182, e está especificamente no caso do ITR, no 153, parágrafo 4º, ela diz que esse descumprimento do proprietário rural pode gerar, inclusive, a desapropriação do bem por descumprimento da função social. Vejam, portanto, que há uma gradação de penas. A pena da progressividade é uma intermediária, mas pode vir uma pena maior, que é a própria desapropriação. Essa mesma sistemática de progressividade extrafiscal, ela está no IPTU. E aí a gente conjuga o 156, que trata do IPTU, com o artigo 182, parágrafo 4º, dizendo o quê? Que do mesmo modo que as áreas rurais devem cumprir um compromisso social, os imóveis urbanos também. O Estatuto das Cidades, inclusive, reforça essa tese constitucional. E o que é isso? É dizer que dentro das cidades, as áreas urbanas e os imóveis urbanos devem respeitar a um plano diretor. E na medida em que os imóveis descumpram aquilo que o plano diretor do município estabelece como parâmetro adequado para o uso daquele imóvel, esse proprietário infrator, ele também fica sujeito a uma pena. E qual é a pena? Atenção, a pena não é pagar IPTU. IPTU todos pagam, o bom, o mal e o mais ou menos. A pena é fazer com que o IPTU dele aumente progressivamente, ano a ano, como forma de coagi-lo a cumprir a função social da propriedade. Ou seja, eu digo para ele: faça o que o plano diretor deseja. Se não fizer, ano que vem o seu IPTU vai aumentar 0,5%, 0,5%. E se você continuar não fazendo, no outro ano vai aumentar mais 0,5%. E no outro ano mais 0,5%. Como uma forma de colocar uma espada na cabeça do contribuinte, dizendo: faça, porque você vai, se não fizer, o seu IPTU vai aumentando muito ano a ano, até ficar um valor absolutamente impraticável. Lembrando que também no caso do IPTU, a pena maior pode ser a desapropriação. Vejam, portanto, gente, que essas hipóteses são hipóteses em que a progressividade ela não tem a ver com o valor, com a capacidade econômica do contribuinte. Tem a ver com uma forma de implementar uma política não tributária, e então a progressividade serve apenas para cutucar o contribuinte para cumprir. Na verdade, o que a lei quer, o que a progressividade quer, não é nem ser aplicada. Ela quer servir de coerção para o contribuinte fazer o que tem que fazer. Mas se não fizer, pagará, portanto, esta alíquota progressiva. E quando fizer o que tem que fazer, a alíquota volta ao normal, a progressividade deixa de ser aplicada. Voltamos só por um pouquinho.